Boa noite. Boa noite. Olá. Olá, boa noite, Gisela. Prazer em vê-lo, Dr. Cícero Gali Coimbra, nosso grande convidado hoje dessa live, que olha, tá prometendo, porque o que tem de gente falando que não vai perder, porque quer saber tudo e mais alguma coisa. Então, eu fiz o seguinte, eu pus um despertador para daqui 45 minutos a gente salvar, porque eu tô com a seguinte ideia, o senhor fale tudo aquilo que o senhor, assim, acha importante nós estarmos abordando nesse momento, né, principalmente que estamos passando, enfim, tudo aquilo que o senhor gostaria de estar passando para a nossa população. E eu tô com a ideia de marcar algumas perguntas e na próxima entrada a gente poderia estar respondendo ou terminando também aquilo que de repente faltou completar. O que o senhor acha? Perfeito. Então tá muito bem. Hoje o doutor Coimbra vai estar falando conosco do momento que nós estamos vivendo, né? E aí, estamos indo para uma segunda onda ou é ainda a primeira que agora o pessoal relaxou e estamos aí mais expostos? Como que o senhor está vendo isso? Então, infelizmente, a perspectiva que nós temos pela frente é de viver ciclos, né? Em que nós temos uma onda, aí vem um lockdown, as pessoas ficam reclusas, devido ao fato de as pessoas ficarem reclusas e isso fechar praticamente a atividade comercial. Então aí começa a diminuir a onda. Quando diminui a lotação das UTIs dos hospitais, então começa a haver uma flexibilização. Depois, com essa flexibilização, vem uma nova onda. Provavelmente a nova onda sendo provocada por uma nova cepa. Assim. Sim, como está acontecendo na Europa aqui, né? Nós não sabemos se essa onda que está iniciando aqui no Brasil está sendo provocada pela mesma cepa viral que se tornou dominante nos países europeus. Uhum. O fato de que, bom, e só concluindo o raciocínio, o que eu ia dizendo, né? Então, aí começa uma nova onda, provavelmente provocada por uma mutação que leva o vírus a ter se transformado e penetrando no organismo humano como se tivesse um novo passaporte, né? Então passa pela alfândega como se fosse alfândega do nosso sistema imunológico como se fosse um vírus desconhecido, né? Contra o qual ele não reage rapidamente, de uma forma intensa e imediata, como reagiria se fosse um vírus que já infectou o organismo. Então, na realidade, é o mesmo vírus, mas agora, tendo sofrido uma mutação, criou-se uma nova cepa. Já existem várias cepas, né? Inclusive algumas vacinas, como a vacina do Butantan, estão testando a vacina que eles estão desenvolvendo contra múltiplas cepas, né? Mas a tendência é que a gente esteja vivenciando daqui para frente, se não for tomada a atitude correta, né, por parte dos governantes, se o nosso público não estiver consciente do que tem que fazer, né, se os nossos governantes não forem proativos no que tem que fazer, devidamente informados, se a classe médica continuar desinformada em relação ao que deve ser feito, então nós vamos continuar vivendo uma onda atrás de uma onda. Onda
redução da onda, flexibilização, nova onda por nova cepa e assim por diante. É importante que se diga que esse vírus é altamente mutável, né? E que já houve relatos de uma pessoa que se manteve com infecção viral pela Covid-19 ao longo de meses, né? Se não me engano, acabou vindo a falecer, né? E aí se conseguiu detectar ao longo desses meses que o vírus havia sofrido no interior do organismo dessa pessoa dezenas de mutações, então haviam já vários tipos diferentes de vírus que estavam mantendo a infecção em atividade ao longo de meses até que essa pessoa veio a falecer, né? É importante que se diga também que toda vez que um vírus se torna mais infectante, né, mais contagioso, como aconteceu agora na Europa, como está acontecendo agora na Europa, em que uma cepa viral que surgiu na Espanha rapidamente se disseminou pela Europa e se tornou a cepa dominante entre todas as outras cepas da Europa, dos países europeus, o que significa que esse vírus que essa cepa é muito mais contagiosa, do que as que já existiam nesses outros países, tanto é que ela rapidamente se tornou dominante. Sempre que uma cepa se torna dominante, ela naturalmente sempre que ela se torna mais contagiosa, ela naturalmente se torna mais letal. Por que que ela se torna mais letal? Porque ela só é mais contagiosa se ela tiver maior capacidade de ser transmitida de uma célula a outra e de um indivíduo para outro, né? Isso significa que se ela tem a capacidade maior do que as cepas anteriores de se difundir, de passar de um indivíduo para outro, significa que ela tem maior capacidade de de passar dentro do organismo de um indivíduo de uma célula para outra. Em outras palavras, ela tem uma maior capacidade de infectar rapidamente todas as células do indivíduo, ou um número maior de células do indivíduo. Por isso, ela se tornou mais contagiosa, ela se tornou mais letal. Né? É uma conclusão difícil de se escapar, né? de se ignorar. Isso é uma coisa importante. E as coisas que eu acho que devem ser fundamentalmente salientadas, né, nessa nossa conversa, dentro daquela nossa ideia de transmitir conhecimento para o público em geral, para a classe médica em geral, né, e para os governantes também, né, para a imprensa em geral, né, porque no final das contas eles têm o trabalho de informar adequadamente ao público e transmitir informações úteis, que são vitais para que as pessoas sobrevivam. E não há maior direito garantido pela Constituição do que o direito à vida, né? Então, isso, o que nós estamos conversando aqui deve, claro, sofrer o escrutínio do repórter, do órgão de imprensa, né? Ele deve olhar as publicações e checar para verificar se essas informações são verdadeiras, estão sendo consubstanciadas por publicações científicas ou não, né? E nós temos a ideia de só passar para o público informação que tenha um fundamento científico, fundamento em publicações que estão sendo feitas atualmente, né? E é espantoso de se ver que mesmo com menos do que um ano de pandemia, nós tenhamos já
num número de publicações científicas que supera as 22 mil publicações científicas entre o assunto vitamina D e Covid-19. Né? Então, isso porque o sistema imunológico ele é absolutamente, completamente dependente dessa substância erradamente chamada de vitamina D, mas que a gente já cansou de explicar que se trata, e não vamos cansar de repetir isso até a exaustão, né? Que se trata de um hormônio, de uma substância de natureza hormonal, que tem a potência de um hormônio, mas ao contrário dos hormônios, ela tem dezenas de funções no nosso organismo e a mais importante função para a qual que é o motivo da nossa discussão, é o papel que essa substância tem, que esse hormônio tem, para a função imunológica, a atividade do nosso sistema imunológico. Não existe substância que seja mais potente regulador do sistema imunológico do que a assim chamada vitamina D. Né? Então, eu falo reguladora, chamo de reguladora, porque, por um lado, ela aumenta a capacidade, e aumenta muito, a capacidade do nosso organismo de resistir, de combater micro-organismos que tentem invadir o nosso organismo, provocando infecções. Isso, qualquer infecção, não importa se é uma infecção viral, se é provocada por um fungo, por uma bactéria, por uma outro micro-organismo, rickettsias, seja lá o que for. Ela tem a capacidade de reagir imediatamente, independente de você ter sido vacinado ou de já ter sofrido essa infecção por esse micro-organismo. Toda a atividade do sistema imunológico, inclusive esta de primeira linha, que reage contra um organismo com o qual nós não tivemos contato, né, anteriormente, seja através de vacina ou através de uma infecção ativa, essa primeira linha de infecção, chamada de inespecífica ou inata, ela é completamente dependente da vitamina D. Assim como é dependente de vitamina D, a segunda linha que vem logo a seguir e que depende desta primeira linha de infecções, que é a imunidade adquirida, né, e que depende também da vitamina D e de que tenha ocorrido de uma forma eficaz essa primeira linha de defesa. E só através desta segunda linha que nós vamos ter a produção de anticorpos. Mas, no primeiro momento, a grande maioria, a quase totalidade da população, nem foi vacinada, nem teve contato com o coronavírus e não tem anticorpos e depende completamente dessa primeira linha de infecções, desculpe, dessa primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico. Então, é triste de se ver que, apesar da quantidade de publicações, apesar do esforço de pesquisadores internacionais, no sentido de alertar o público em geral, a classe médica em geral, os governantes em geral, apesar de passados vários meses nessa tentativa, não sou eu o único médico no mundo, ou o único pesquisador no mundo que está fazendo esse esforço e está recebendo essa receptividade de pessoas como vocês. Existem pessoas que estão fazendo isso em praticamente vários países, né? Graças a Deus. Para alertar, mas é muito difícil você romper com preconceitos, né? E poucas substâncias sofrem, por parte da classe médica, um preconceito tão grande quanto a assim chamada vitamina D, né? Então, isso é o primeiro problema que nós estamos enfrentando.
os estudos estão mostrando, né, que as pessoas que estão morrendo por Covid-19 são as pessoas que têm os níveis mais baixos de vitamina D. E que as pessoas que estão sobrevivendo à Covid-19 ou sequer desenvolvendo sintomas, apesar de terem sido infectadas, ou tendo sintomas leves, são pessoas que têm um nível mínimo de vitamina D razoável, que deve estar em torno de 90 nanogramas por ml, ou 100 nanogramas por ml, ou um pouco mais do que isso. Mas a grande maioria das pessoas estão com um nível de deficiência muito grave de vitamina D. Né? Eu não sei, eu não queria transformar essa nossa conversa num monólogo, né? Em que só eu falo, você está vendo pessoas... Não, eu estou aqui, eu estou lendo e estou marcando, mas eu queria muito, doutor Coimbra, ler um dos médicos que me segue, e o doutor Disseu, que eu também coloquei que teríamos essa live, ele falou assim: me entristece observar que a corrente acadêmica parece ignorar por desconhecimento ou interesses escusos o valor desse complexo hormonal de soberba importância para a imunidade. Poderíamos mudar o curso dessa pandemia, que causará um impacto enorme sobre a saúde e economia mundial. A corrida pelas vacinas camufla incontestável desejo de transferir lucros extraordinários à indústria farmacêutica. Após essa pandemia, virão outras, mantendo o círculo vicioso desse poder aí também da indústria dos alimentos e farmacêutica. E ele faz aqui um elogio sempre ao nosso grupo, assim, ao nosso trabalho, mas tem, graças a Deus, doutor Cícero, profissionais assim, com essa visão e que acham um absurdo, né? Os colegas, como aconteceu aqui, de uma seguidora falar que ela foi ao ginecologista e como ela está com 71 nanogramas por decilitro de vitamina D, ele falou, tá alta. Então, realmente, eu acho que com tanta informação que a gente passa, o público se torna poderoso, né? E eu acho que é indiscutível o quanto a informação liberta, né, doutor Cícero? Exatamente, eu faço minhas as palavras desse médico. Quem é mesmo que você mencionou? O doutor Disseu. Só que eu conheço, assim, o sobrenome é que horror. Ele é um grande ginecologista, né? E eu só coloco o doutor Disseu, mas eu vou pegar o nome dele completo. Peraí. Mas realmente... tem, assim, aquele pessoal que pensa fora da caixa, né, e pesquisa e lê, ele é de um grupo de estudos também, é incontestável, né? Por exemplo, atualmente, quanto que os estudos estão mostrando, só tinha me dito, se eu não me engano, mostrado nos artigos que as pessoas que tinham 30 nanogramas e entravam e precisavam ser internadas, 30 não levava a óbito, mas esse número, quanto mais alto, melhor. Mas tem um novo número como parâmetro? Isso depende do número de pacientes que é estudado que é alvo do estudo, né? Sim. Então, quando você chega acima de 30, pelo menos, a 34, era o estudo da Indonésia, né, que foi endossado por pesquisadores da Alemanha, em carta enviada a Angela Merkel. Quando você chegava a 34, no estudo deles não houve mortalidade, mas veja, eles estavam estudando pessoas que foram internadas com Covid-19. Né? Então, se elas forem internadas, elas estavam com quadros graves de Covid-19. E todas as pessoas que eles tinham ali estavam com nível abaixo de 40, que é o mínimo considerado normal, 40 nanogramas por ml, que é o mínimo considerado normal pela Endocrine Society há vários anos.
certo? Exato. Agora, essa Covid-19 vai mudar esses parâmetros, com certeza, né? Porque está mostrando que, para você ter os efeitos ideais sobre o sistema imunológico, você precisa ter níveis próximos de 100. Aí você só vai, se tiver alguma manifestação, que os estudos estão mostrando, você vai ter manifestações leves da Covid-19, né? Com raras exceções, raríssimas exceções, de pessoas que podem ser geneticamente resistentes à vitamina D, aos efeitos da vitamina D. Sim. Isso também existe, mas são pessoas bastante raras na população, se você considerar o todo da população mundial, que é de mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo atualmente, né? Doutor Coimbra, tem uma pergunta aqui de que vários pacientes que fazem o protocolo Coimbra, né? Eles pediram para que o senhor falasse um pouco sobre as vacinas que estão por vir, né? E perguntando se pacientes que fazem uso do protocolo Coimbra precisam tomar vacina. Mas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um paciente, o senhor até conheceu, que uma vez quando eu estive com ele no consultório, porque eu acompanho meu paciente, eu sou nutricionista, eu vou junto. E passando na equipe, eu soube que ele pegou o Covid assim, e nada, não aconteceu nada com ele. Então, gente, uma pessoa que já está com uma fragilidade, vamos dizer assim, de uma doença autoimune, degenerativa, etc., pois está no protocolo do Dr. Coimbra e, né, passou assim, quase que desapercebido com essa Covid. Eu até me surpreendi, falei, nossa, mas você pegou? Falou, mas tranquilo. Então, tem essa pergunta que está todo mundo fazendo, assim, que, se o senhor puder falar um pouco das vacinas, mas eu acho que o senhor já falou até suficiente no início, mas se os pacientes do protocolo vão poder tomar a vacina. Tá, então tem pessoas que estão fazendo perguntas, mas o que é o protocolo Coimbra? É importante que a gente diga que essa nossa conversa não tem como objetivo dar doses elevadas de vitamina D a ponto de deixar a pessoa com níveis tóxicos de vitamina D. Tá? A nossa conversa é no sentido da importância da normalização dos níveis de vitamina D, que estão baixos em quase toda a população mundial, né? E que, inclusive, considera-se que esse seja a causa que vem fazendo com que essas epidemias estranhas e inéditas na história da medicina venham se sucedendo, tal como a SARS-CoV-2, né? A SARS de 2002, 2003, né? Depois veio a síndrome do sofrimento respiratório do Oriente Médio, em que o segundo coronavírus foi contraído a partir do camelo, né? Depois vieram outras viroses de animais que o homem estava contraindo. Por exemplo, veio a gripe suína, a gripe aviária, apenas para citar uma ou outra a mais, de coisas que eram absolutamente inéditas na história da medicina, né? Então, nós estamos conversando aqui não sobre especificamente o protocolo Coimbra, que eu já vou dizer o que é, mas simplesmente da necessidade básica que existe de atacar uma das causas dessas epidemias e pandemias que estão se sucedendo, que é a falta da vitamina D, níveis subótimos de vitamina D ocorrendo em 9 entre cada 10 pessoas no planeta, deixando o nosso sistema imunológico absolutamente fragilizado e o nosso organismo vulnerável a tantas epidemias e pandemias. Então, nós estamos aqui falando em normalização, otimização dos níveis de vitamina D. O que as redes sociais
convencionaram chamar de protocolo Coimbra, é uma outra coisa, que são níveis acima do normal, né, destinados a equiparar o nível alto de resistência com o nível alto de vitamina D, né, que é uma coisa que se encontram em pessoas que têm doenças autoimunes. E isso só pode ser feito, ou só deveria ser feito, com supervisão médica e laboratorial. Mas não é isso que nós estamos falando. A nossa live foi no sentido de salientar a importância da normalização dos níveis de vitamina D. E a gente vai bater na primeira barreira, que é o fato de que os níveis considerados mínimos normais, aqui no Brasil, são níveis absolutamente baixos para a grande maioria dos países, né? Pois aqui no Brasil... eles estão dando 20, se eu não me engano, nanogramas para pessoas sem risco e 30 quando há risco. Gente, isso é ridículo, né? Não, e detalhe, doutor, quando a gente pega e o paciente está com 21, já fala, tá bom, não precisa fazer nada, você está com a vitamina D boa. Só que um espirro já desce essa vitamina D. E ninguém toma sol, ainda bem, há quantos meses, né, que o senhor tem falado que ninguém tem posto assim, o nariz fora de casa. E a importância, né, de parar com esse medo de sol e fazer a união de uma suplementação e poder também tomar sol, né, doutor Coimbra? Certo. O sol, a exposição ao sol forte, aquele que é desaconselhado pelos dermatologistas, é a única fonte natural que nós temos de vitamina D. E essa isso, aliado ao fato de que os médicos suplementam doses microscópicas de vitamina D, esses dois fatores, né, o fato de que a grande maioria da população mundial vive em cidades, trabalha em ambientes confinados, não se expõe ao sol, né, tem medo do sol, que foi incutido na população a partir da década de 80, né, para colocar para frente a venda de filtros solares, né, essas duas coisas, níveis baixos de vitamina D, que são aconselhados, os médicos são aconselhados por organismos internacionais a darem doses muito, muito baixas de vitamina D aos seus pacientes. Desde 2010, o médico é aconselhado a dar 600 unidades de vitamina D por dia a um paciente adulto. Ai, Jesus. Quando poucos minutos de exposição ao sol forte, tendo todo o corpo exposto ao sol na posição horizontal. Se a pessoa tiver uma pele clara e não colocar filtro solar, porque o filtro solar bloqueia completamente a produção, poucos minutos, talvez 10 minutos, podem produzir numa pessoa jovem de pele clara, com todo o corpo exposto ao sol, nessa posição, sem filtro solar, pode produzir 10 mil unidades, pode até produzir mais de 10 mil unidades de vitamina D, chegando a 20 mil unidades de vitamina D, conforme a área de corpo exposta ao sol, se a pessoa tiver pele clara. Né? Porque se ela tiver uma pele pigmentada, o tempo de exposição necessário é muito maior. Ora, para as pessoas que vivem em cidades, isso é impraticável, elas perderam a única fonte natural de vitamina D. E como você disse, o confinamento piora a deficiência de vitamina D, e quando vem a flexibilização, a pessoa vai ter contato com o vírus com um nível ainda mais baixo de vitamina D, e essa é a razão pela qual pessoas cada vez mais jovens estão sendo internadas em UTI, não mais as pessoas de idade avançada, que eram as pessoas que costumavam ficar reclusas. Agora não, como toda pessoa, toda a população, toda pessoa é colocada em reclusão, né, em lockdown, não importa a idade, agora até crianças dão entrada em UTI com quadros graves de Covid-19. Né? Eu não estou dizendo com isso que a reclusão, que o lockdown, em tempo de uma epidemia, dentro de uma onda, seja errado. O que é errado é deixar essas pessoas em lockdown
em lockdown e dar doses microscópicas ou simplesmente não suplementar a vitamina D. Então, essas pessoas deveriam suplementar a vitamina D e isso deveria ser ajustado de acordo com o peso, né, para atingirem níveis normais de vitamina D. Então, grosseiramente, a gente tem passado essa informação de que dose a pessoa deveria tomar para atingir níveis que a tornassem, elevassem os seus níveis, doses que elevassem os seus níveis séricos de vitamina D para próximo de 100 nanogramas por ml. Né? Porque se as pessoas tiverem esses níveis, dificilmente elas vão ter quadros graves de Covid-19 e provavelmente não vão sentir absolutamente nada ou vão ter quadros muito leves de infecção pela Covid-19. Então, essas doses devem ser ajustadas de acordo com o peso da pessoa. Então, e devem estar dentro de um contexto fisiológico. Quer dizer, o que é um contexto fisiológico? É quanto eu produzo de vitamina D por exposição solar, por minutos de exposição solar. Né? E isso deve ser contraposto ao peso da pessoa. Por quê? Porque a gordura que nós temos debaixo da pele, né, que é chamada tecnicamente de tecido celular subcutâneo, ela absorve a vitamina D como uma esponja. Se essa gordura for de maior volume, ela vai absorver, ela vai roubar da circulação e do sistema imunológico uma maior quantidade de vitamina D. Então, nós temos proposto que as pessoas que tenham peso próximo de 50 quilos, né, elas devam tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia. As pessoas que têm peso próximo de 100 quilos, elas deveriam tomar cerca de 20 mil unidades de vitamina D por dia, e as pessoas que têm um peso intermediário, como 80 quilos, deveriam tomar 15 mil unidades de vitamina D por dia. O problema é que, devido ao fato de que a gordura debaixo da pele é ávida pela vitamina D, ela vai roubando essa vitamina D que você vai ingerindo todo dia. E só depois de passar 2, 3, 4 meses, você vai atingir o nível que você desejava, que nós estamos aconselhando, que seria próximo de 100 nanogramas por ml. Ou, se vocês preferirem usar outra unidade, seria 250 milimoles por litro, que é o que muitos países de língua inglesa usam. Tá? Mas para nós e para os países de língua latina é 100 nanogramas por ml de soro. Tá? Mas então, aí nós estamos com esse problema. Como é que nós vamos fazer se nós vamos deixar uma pessoa esperar 2, 3, 4 meses para só então atingir um grau adequado de proteção? Tá? Então, essa informação, para que a gente possa pular esse período de elevação lenta e gradual, já existe na literatura médica, tá? Já existe desde 2010. Então, as pessoas deveriam tomar uma dose média de 600 mil unidades de vitamina D em dose única, né? Em dose única, né? Não repetir essa dose. Agora, é possível, mas aí eu aconselho que a pessoa esteja seguindo uma orientação médica de perto, faça exames laboratoriais, e pessoas que têm peso superior a 100 quilos, existem pessoas que têm 120, 130, 140. Então, essas pessoas, mesmo tomando essa dose de 600 mil unidades em dose única, elas não vão atingir esse nível próximo de 100, que é o que nós estamos querendo obter com essa dose, inicial de 600 mil unidades internacionais. Né? Então,
os médicos que estão trabalhando com esses pacientes e são conscientes, né? Como o médico que se manifestou dessa forma. É o doutor, eu peguei aqui, é o doutor Dirceu Mendes Pereira, ele é obstetra ginecologista, e ele é um encanto, até falei com ele para ele fazer live aqui com a gente, e ele fez esse comentário, eu achei assim tão elegante, né? Doutor Coimbra, depois eu vou fazer um bate-bola com o senhor, que eu estou anotando aqui, para nós trocarmos de novo, umas informações que eu vejo o pessoal repetindo e eu estou anotando. Então, depois a gente continua falando do gordinho. E olha, doutor Coimbra, se tem um pessoal que é risco na Covid, é obeso. Sem dúvida. Gente, obesidade, mesmo porque o que eu tenho visto, o que eu tenho conversado até com o doutor Davi Wippe, homens são mais vulneráveis que as mulheres, mas depende, viu, gente? Isso aí é muito relativo. Mas obesa, gente, eu tenho conhecimento de pessoas assim com 45 anos, que aí eu queria saber, porque aí eu perguntei a vitamina D. Nem sabia. Então, indo a óbito, 45 anos, gente, o que é isso? Por quê? Porque era uma pessoa obesa. Então, gente, isso também é uma coisa para a gente observar e observar a importância, depois que a gente vai continuar falando sobre pessoas acima do peso, como que tem que fazer essa aferição para poder adequar. Continua, doutor Coimbra. Está aí a prefeita Fábia Richter se manifestando, lembrando que deixa eu ver. O nível de vitamina D tóxico é 240 nanogramas por ml. Então, atingir nível de 100 está longe de ser tóxico. Isso. 100, 110, 120. Mesmo que uma pessoa, ao tomar essa dose inicial, passe de 100, vai atingir 120, 125, isso está longe de ser um nível tóxico, ela não vai se intoxicar por causa desse nível de vitamina D, né? Mesmo passando um pouco de 100 nanogramas por ml. Mas essas pessoas que têm uma obesidade tão significativa como essa, elas deveriam estar tomar essa dose, mas provavelmente elas vão ter que repetir até essa dose de 600 mil unidades. Eu não sei quantas vezes ela vai ter que repetir para conseguir chegar perto de 100. E essas pessoas com obesidade são vulneráveis a quadros graves e tem alta mortalidade pela Covid-19, justamente por causa desse roubo que a gordura que nós temos debaixo da pele faz, retirando vitamina D da circulação e roubando do sistema imunológico, né? Então, isso é muito importante, realmente. Diga. O tecido adiposo subcutâneo, ele rouba, ele não estoca. Ele rouba e estoca. E estoca, tá. Certo? Então, assim como você leva 2, 3, 4 meses para você atingir o nível, né? Você vai levar 2, 3, 4 meses também para cair ao nível de deficiência que você tinha antes de começar, porque ao longo desse período em que você parou de tomar a vitamina D diariamente, infelizmente tomou essa decisão de parar, né, você vai levar o tecido celular subcutâneo, essa gordura subcutânea vai liberando a vitamina D que ela tinha roubado, ela vai liberando na circulação. Então você não fica deficiente no dia seguinte ou na semana seguinte ao momento em que você suspendeu o nível de vitamina D. Mas isso não deve ser suspenso, você tem que manter a dose de manutenção depois dessa dose inicial, que é de 10, 15 ou 20 nanogramas, que são doses que são produzidas por exposição solar, portanto são absolutamente fisiológicas, né? Você deve manter de uma forma indefinida. E aí é importante a gente salientar que aquela informação que é transmitida aos médicos de que vitamina D tem efeito cumulativo, e se você continuar, ela vai subir indefinidamente, isso já se sabe que não é verdade desde 2013. Então já são 17 anos em que essa lenda foi demolida. 2013. 3. São 17, ok. 17 anos. Né?
17 anos em que se demonstrou que depois de passados 3, 4 meses, você vai manter um nível estável mantendo aquela dose diária de vitamina D. Então, ela não vai se acumular indefinidamente no seu organismo, subindo, subindo, sem parar, como a quase totalidade dos médicos pensa, porque recebeu essa informação da faculdade, como eu recebi essa informação errada da faculdade. Tá? Vitamina D não tem efeito cumulativo indefinido. Depois que passou 3, 4 meses, você vai manter esse nível se você não alterar a sua dose de vitamina D e não mudar o seu peso corporal. Exato, né? Porque agora é a tal história, muitas pessoas dizem, mas agora eu já atingi, posso parar? Falo, gente, não, é que nem comida, é que nem nutriente, você tem que ir repondo, né? E tem uma pergunta também, as pessoas costumam perguntar, é melhor tomar vitamina D uma vez por semana a dose global? Vamos supor que seja uma pessoa que precise de 10 mil unidades internacionais por dia, então tomar 70 mil por semana ou tomar 10 mil todos os dias. Eu, como nutricionista, eu olho como alimento, então tem que comer todo dia. Eu sempre falo que eu prefiro, mas me corrija, doutor Coimbra, se um paciente pode escolher. Absolutamente certo, só se for impossível para ele, por alguma razão, não tomar todos os dias, mas se é possível, ele tem que tomar todos os dias. Essas doses que nós estamos falando de 10, 15 e 20, são doses que devem ser tomadas todos os dias para você não fazer uma variação mais ampla dos seus níveis de vitamina D. Manter ele mais estável. Estável, né? Doutor Coimbra, eu comentei, nós estamos com 920 pessoas na sala, agora, né? Exatamente agora. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou salvar essa primeira parte da live, combinei com o doutor Coimbra, ele vai nos ceder mais um tempinho desse tempo precioso dele, e nós vamos voltar em seguida, porque assim nós temos a certeza de estar salvando, vai ficar no IGTV, depois, como vocês sabem, a minha equipe fraciona e coloca por tema no canal do YouTube. Então, por favor, nós vamos sair um instante só para eu salvar e nós voltamos. Tudo bem, doutor Coimbra? Só não me esqueça de me lembrar de falar sobre vacinas, que a gente deixou... Não, nós vamos falar de um monte de coisa. Anotei tudo. Então, vamos começar com o assunto das vacinas na próxima live, tá, gente? Que vai tocar um despertador aqui e eu já quero me antecipar. Já vou salvar, tá bom? Gente, já nós estamos de volta. É um segundo. Obrigada, doutor Coimbra. Até já.